Respire profundamente. Solte devagar. Permita que este momento desacelere tudo o que ainda está acelerado dentro de você. Se esta palavra chegou até você agora, é porque Deus não quis que 2025 terminasse em silêncio absoluto. Alguns anos se encerram apenas com datas. Outros se encerram com respostas. E este é um ano que precisa ser fechado com uma resposta clara para o seu coração. Antes de continuarmos, escreva nos comentários: eu recebo a resposta de Deus. Esse gesto simples não é formalidade. É concordância espiritual. É abertura consciente para aquilo que Deus quer concluir. Respire novamente. Solte lentamente. Napoleon Hill escreveu: todo ciclo importante precisa de um encerramento consciente. Este é o encerramento consciente de 2025. Talvez você tenha chegado ao fim deste ano com perguntas que não foram respondidas. Perguntas que você não disse em voz alta. Perguntas que ficaram no pensamento. Perguntas que você carregou em silêncio. Por que demorou? Por que mudou? Por que não aconteceu? Por que foi diferente do esperado? Deus conhece todas elas. E Ele não ignora perguntas sinceras. Abacuque 2:1 diz: porei-me na minha torre de vigia, para ver o que Ele me dirá. Você se colocou em posição de escuta. E quando alguém escuta, Deus responde. Napoleon Hill escreveu: as respostas surgem quando a mente para de exigir e começa a ouvir. Você começou a ouvir. Respire profundamente. Solte devagar. Essa palavra veio porque Deus sabe que você não precisava de mais. Força? Precisava de clareza. Força você já usou demais. Tentou manter tudo de pé. Tentou sustentar o que estava pesado. Tentou entender o que não se explicava. Agora Deus quer fechar 2025, tirando o peso das perguntas e colocando descanso no entendimento. Isaías 55:9 diz: assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos. Nem tudo foi atraso, nem tudo foi erro, nem tudo foi perda. Muita coisa foi livramento, muita coisa foi preparo. Napoleon Hill escreveu: o homem só entende o propósito quando a fase termina. A fase está terminando. Respire profundamente. Solte devagar. Essa resposta de Deus não vem como uma frase única. Ela vem como uma compreensão. Você começa a perceber que algumas portas não se abriram porque te levariam a caminhos errados. Algumas pessoas se afastaram porque não acompanhariam o próximo nível. Alguns sonhos foram adiados porque você ainda não estava pronto para sustentá-los sem se perder. Isso não é rejeição. É proteção. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem faz planos, mas o Senhor dirige os passos. Deus dirigiu passos que você nem percebeu. Napoleon Hill escreveu: o fracasso aparente muitas vezes é apenas um redirecionamento. Você foi redirecionado. Respire profundamente. Solte devagar. Talvez você tenha encerrado este ano com a sensação de que deu mais do que recebeu. Mais esforço, mais paciência, mais entrega. Mas Deus nunca fecha um ciclo sem equilibrar a balança. O que você semeou em silêncio não ficou esquecido. A colheita apenas não era para este terreno. Ela vem em outra estação. Gálatas 6:9 diz: no tempo certo, colheremos. Tempo certo não é atraso, é precisão. Napoleon Hill escreveu: a paciência prepara o homem para receber, sem destruir o que recebe. Você foi preparado. Respire profundamente, solte devagar. Essa palavra vai fechar 2025, porque Deus não quer que você entre no novo ciclo com culpa ou dúvida. Culpa por não ter feito mais. Dúvida por não ter visto resultados. Você fez o que podia com a consciência que tinha. E Deus honra isso. Salmo 103:14 diz: Ele conhece a nossa estrutura. Deus sabe exatamente o que você suportou, o que você abriu mão, o que você carregou sozinho. Nada disso passou despercebido. Napoleon Hill escreveu: o esforço silencioso é sempre reconhecido pelo destino. O destino reconheceu. Respire profundamente. Solte devagar. A resposta de Deus para você não é acusação, é confirmação. Confirmação de que você está no caminho certo, mesmo quando parecia lento. Confirmação de que você amadureceu, mesmo quando se sentiu frágil. Confirmação de que o processo funcionou,
mesmo quando doeu. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem, até as que você não entendeu. Napoleon Hill escreveu: o crescimento real quase sempre vem disfarçado de desconforto. Você cresceu. Respire profundamente. Solte devagar. Deus fecha 2025 não te prometendo explicações detalhadas, mas te oferecendo paz. E a paz é a maior resposta. Quando a mente para de brigar, quando o coração descansa, quando o espírito se aquieta, isso é Deus dizendo: confia, está tudo sob controle. Filipenses 4:7 diz: a paz de Deus excede todo o entendimento. Ela excede porque não precisa explicar tudo. Napoleon Hill escreveu: a paz interior é sinal de que a mente aceitou o processo. Você aceitou. Respire profundamente. Solte devagar. Talvez você esperasse que a resposta viesse mudando tudo fora, mas Deus começou mudando tudo dentro. E isso muda mais do que qualquer circunstância. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Seu coração foi guardado. Napoleon Hill escreveu: o homem muda de vida quando muda de percepção. Sua percepção mudou. Respire profundamente. Solte devagar. Agora receba esta verdade como resposta final para 2025. Você não perdeu tempo. Você não ficou para trás. Você não falhou. Você foi preparado. E preparação nunca é desperdício. É investimento espiritual. Isaías 40:31 diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Suas forças foram renovadas. Napoleon Hill escreveu: o homem preparado reconhece oportunidades que antes passariam despercebidas. Você reconhecerá. Respire profundamente. Solte devagar. Declare internamente, com calma e verdade: eu recebo a resposta de Deus. Eu encerro 2025 em paz. Eu confio no que foi construído. Eu sigo sem peso. Permaneça alguns instantes em silêncio. Respire profundamente. Solte devagar. Permita que esta segunda parte se assente ainda mais. Fundo, como se Deus estivesse organizando as últimas camadas do seu coração antes do encerramento definitivo do ciclo. Porque respostas de Deus raramente vêm como explicações longas. Elas vêm como alinhamento interno. E quando o interior se alinha, o exterior encontra direção. Respire novamente, solte lentamente. A resposta que fecha 2025 não é um sim ou um não simples. É um entendimento mais maduro sobre o caminho que você percorreu. Você começa a perceber que Deus não atrasou nada. Ele apenas te protegeu do tempo errado. Muitas coisas que você pediu teriam te sobrecarregado se tivessem vindo antes. Outras teriam te desviado se tivessem se manifestado sem preparo. Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. O propósito prevaleceu. Mesmo quando você não entendeu, Napoleon Hill escreveu: o propósito maior sempre corrige os desejos menores. Você foi corrigido em amor. Respire profundamente. Solte devagar. Essa resposta de Deus também encerra uma confusão antiga dentro de você. A confusão entre insistir e confiar, entre lutar e esperar, entre agir e soltar. 2025 te ensinou algo essencial. Nem tudo se resolve com mais força. Algumas coisas se resolvem quando você para de resistir. Salmo 62:1 diz: a minha alma espera somente em Deus. Esperar não é passividade, é posicionamento espiritual. Napoleon Hill escreveu: a força mal direcionada gera cansaço, não resultado. Você aprendeu a direcionar. Respire profundamente. Solte devagar. Talvez você tenha passado por momentos em que se perguntou se Deus ainda estava ouvindo. O silêncio parecia longo. As respostas não vinham. Os sinais eram sutis demais. Mas agora você entende. Deus estava trabalhando em profundidade. Enquanto você pedia mudanças externas, Ele curava estruturas internas. E estruturas curadas sustentam respostas maiores. Isaías 30:18 diz: bem-aventurados todos os que nele esperam. Esperar não te diminuiu, te fortaleceu. Napoleon Hill escreveu:
O silêncio de preparação é mais valioso que o barulho da pressa. Você atravessou o silêncio. Respire profundamente. Solte devagar. Essa palavra fecha 2025 porque Deus não quer que você atravesse a virada carregando dúvidas sobre si mesmo. Você não é fraco por ter cansado. Não é menos espiritual por ter questionado. Não é pequeno por ter precisado parar. Você é humano. E Deus trabalha com humanidade real, não com perfeição artificial. Salmos 103, 13 e 14 diz: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece, pois Ele conhece a nossa estrutura. Deus conhece você por completo. Napoleon Hill escreveu: O autoconhecimento é a base de qualquer sucesso duradouro. Você se conheceu mais em 2025. Respire profundamente. Solte devagar. A resposta de Deus também traz encerramento emocional. Algumas dores não precisarão mais ser revisitadas. Algumas histórias não precisarão mais ser recontadas. Algumas culpas não precisarão mais ser carregadas. Você não entra no próximo ciclo devendo nada ao passado. Isaías 43:18 diz: Não vos lembreis das coisas passadas. Não é negar o passado, é não permitir que ele governe o futuro. Napoleon Hill escreveu: O homem avança quando encerra capítulos sem carregar o livro inteiro. Você está encerrando corretamente. Respire profundamente. Solte devagar. Talvez a resposta que você esperava fosse algo externo, um acontecimento, uma virada visível, uma solução imediata. Mas Deus te entregou algo mais sólido. Discernimento. Discernimento para saber o que aceitar, o que recusar, o que esperar, o que encerrar. Provérbios 2:6 diz: O Senhor é quem dá sabedoria. A sabedoria é resposta, mesmo quando não vem como milagre. Napoleon Hill escreveu: O discernimento evita dores futuras maiores. Você foi protegido. Respire profundamente. Solte devagar. Essa palavra fecha 2025 porque você precisa atravessar a virada sem ansiedade pelo próximo ano. O que vem depois não exige correria, exige clareza. Você não precisará forçar portas. Reconhecerá as que se abrem. Não precisará provar valor. Caminhará com identidade. Colossenses 3:15 diz: Que a paz de Cristo seja o árbitro. A paz decidirá seus próximos passos. Napoleon Hill escreveu: O homem que sabe quem é, não se perde tentando agradar. Você sabe quem é agora. Respire profundamente. Solte devagar. Existe algo muito importante que Deus quer selar com esta palavra. Você não terminou 2025 vazio. Terminou mais inteiro. Talvez com menos certezas externas, mas com mais firmeza interna. E isso vale mais do que respostas rápidas. Mateus 7:24 diz: Quem ouve e pratica, edifica sobre a rocha. Você edificou sobre a rocha. Napoleon Hill escreveu: O sucesso verdadeiro não começa na conquista, mas na estabilidade. A estabilidade foi construída. Respire profundamente. Solte devagar. Agora permita que essa verdade se estabeleça dentro de você como resposta final de Deus para 2025. Nada foi desperdiçado. Nada foi em vão. Nada saiu do controle. Você foi conduzido passo a passo. E o que vem a seguir não começa do zero. Começa de um lugar sólido. Romanos 11:36 diz: Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo está conectado. Napoleon Hill escreveu: O homem só percebe o avanço quando olha para trás com consciência. Agora você percebe. Respire profundamente. Solte devagar. Antes de encerrar, receba este descanso espiritual. Você não precisa mais revisar mentalmente 2025. Não precisa se justificar. Não precisa se cobrar. O ciclo foi encerrado. A resposta foi dada. Agora é travessia. Salmos 4:8 diz: Em paz me deitarei e dormirei. A paz é o sinal de que Deus concluiu. Napoleon Hill escreveu: O descanso interior é o sinal de missão cumprida. A missão deste ciclo foi cumprida. Respire profundamente. Solte devagar. Agora declare internamente, com calma, verdade e sem pressa: Eu recebo a resposta de Deus.
Eu encerro 2025 em paz. Eu solto o que passou. Eu confio no que virá. Permaneça alguns instantes em silêncio. E cele este encerramento com a frase final que fecha o ciclo. Está feito. Porque está. Essa palavra fechou 2025 com a resposta que seu coração precisava.